Boa tarde a todos. Eu tenho a maior satisfação em comparecer aqui para dizer algumas palavras num evento que está sendo dirigido pelo professor Humberto Teodoro Júnior e pelo professor Renan Tamay, ambos meus amigos e colegas altamente distinguidos. Pediram-me que falasse alguns minutos sobre o novo Código de Processo Civil. Parece-me que, antes de tudo, nós devemos tentar identificar as razões pelas quais se deliberou fazer um novo Código de Processo Civil. Uma delas é que o outro Código de Processo Civil pode-se dizer um código já antigo, e o mundo mudou muito nesse tempo e o Brasil mudou de uma maneira extraordinária. Em função, por exemplo, do movimento de 1964, o Brasil era a 42ª economia do mundo e chegou a ser a 6ª economia do mundo. Isto tem um significado muito grande. O outro motivo, me parece, foi também uma desatualização sistemática do Código, porquanto a partir da década de 90 se iniciaram uma série de reformas, das quais eu tive participação com os ministros Salvo de Figueiredo e Atos Guzmão Carneiro, que acabou então desatualizando, desfigurando um código que já estava desatualizado pelo tempo e pelas mutações sofridas. Este novo Código de Processo Civil, me parece, tem algumas grandes virtudes, das quais é possível considerar algumas delas neste espaço de tempo. Uma delas é uma maior organicidade, porquanto ele tem uma parte geral, o que ajuda sistematicamente a sua aplicação e do que era carente o Código de Processo de 1973. Neste se misturava a parte geral no âmbito do processo de conhecimento. Isto causou muitas discussões no começo do Código, dificultou a sua aplicação. Naturalmente, depois de 40 anos, essas dúvidas se esvaneceram. Me parece que alguns assuntos muito importantes, como por exemplo a comunicação dos atos processuais do ponto de vista internacional, justiça brasileira com justiça estrangeira, foi enormemente engrandecido. O que é muito importante porque isto diz respeito à economia do país e ao seu relacionamento no plano internacional, numa época de globalização. Um outro aspecto que também me parece extremamente importante é uma tentativa de simplicidade no código, que é uma faceta altamente importante do princípio da instrumentalidade. Por exemplo, dispensaram-se em grande escala as exceções. Não há praticamente exceções. Postula-se aquilo que era postulado por uma exceção, no âmbito de uma exceção, por uma petição simples. E também, outros pontos muito importantes, dispensaram-se determinados procedimentos absolutamente inúteis, como, por exemplo, o juiz de primeiro grau admitir o recurso de apelação, processar e admitir, quando na verdade essa admissão era absolutamente inócua, porque ela só valeria se fosse convalidada pelo tribunal, e inversamente também. Então isto deixou de existir. Um outro ponto que me parece um ponto alto do Código foi exatamente tentar acorrer ao volume gigantesco de que padece a justiça brasileira, no sentido de que as decisões interlocutórias, salvo algumas hipóteses que estão elencadas no artigo 1015, cabe agravo de instrumento. As demais não cabe agravo de instrumento. Elas serão devolvidas ao tribunal no âmbito da apelação ou das contrarrazões. Isto, evidentemente, facilitará o desempenho dos tribunais, que estavam absolutamente atolados com um número gigantesco de agravos de instrumento que proporcionava o Código de Processo Civil de 1973. E, por fim, um ponto que me parece elevado, um ponto que me parece que se deve dizer, é a respeito do volume de processos de que padece o Brasil, na ordem aproximada de 100 milhões. Falou-se muito, e a meu ver com uma grande ingenuidade, que este código iria resolver o problema do volume. Eu não penso que isto vá ocorrer. Acho que o problema do volume é um problema diferente de um problema técnico do código. Ele poderá, penso, contribuir em certa escala, mas jamais resolver. É como pretender-se, e muitos maus civilistas pretendem, que o problema
de reforma agrária, de invasões de terras, vai ser resolvido com os 2 ou 3 artigos do Código Civil. Isto é impossível de ocorrer. Este é um magno problema, um problema de tal magnitude que só por obra do governo é que poderá vir a começar a ser reduzido. Um outro valor que este código, a meu ver, procurou encarecer muito foi aquilo que se denominou nele de precedentes. É claro que estes precedentes não têm nada a ver com o precedente do direito inglês e do direito americano, mas é o que, num país que era carente desta disciplina, se poderia fazer. Então, decisões dos tribunais superiores em determinadas hipóteses serão obrigatórias para os órgãos inferiores. Isto, a meu ver, ordenará muito mais o direito, proporcionará segurança jurídica do ponto de vista da previsibilidade, como ainda proporcionará um desempenho muito maior do princípio da igualdade. Porque se a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, de nada adianta pretender-se que todos são iguais perante a lei quando os tribunais interpretam a mesma lei para as mesmas hipóteses de maneira diferente. Então, estes me parecem os aspectos principais que seriam suscetíveis de serem abordados neste espaço de tempo. E eu parabenizo aos 2 organizadores pelo empreendimento, que faço voto seja altamente bem sucedido. Muito obrigado. Professor Alvim, muito obrigado. Estamos muito contentes. O curso se abrilhanta muito com a voz de um dos maiores juristas que o Brasil já teve. E só uma pergunta que faria, a partir de uma recente obra sua, o Novo Contencioso Civil, que é uma obra que tem uma vocação muito interessante de pensar a advocacia, né, professor? Sim, gostaria só de uma Estamos palavra. trabalhando na 2ª edição dela, fazendo uma série de melhorias. Excelente. E me diga uma coisa, o senhor acredita que a advocacia vai mudar muito com esse novo código? O que lhe parece? Não acredito que não. E o próprio judiciário também vai mudar. Eu acho que vai melhorar o desempenho em geral, como eu disse, porque há aspectos que são manifestamente positivos. É um código do nosso tempo. O Brasil mudou muito. Países da Europa, por exemplo, não mudaram assim. Mas nós mudamos muito, né? Verdade. Um país que passa da 42ª economia do mundo por obra do movimento de 64, tão mal falado, tão indevidamente mal falado, e passa para ser a 6ª economia do mundo, isso tem um significado muito grande, né? Apesar de ser um movimento muito mal falado, indevidamente mal falado. Teve grandes virtudes e grandes pecados também, vamos ser realistas. Como também a esquerda teve pecados igualmente grandes. É verdade, professor. Então verdade. eu acho que este código vem atender a esta mudança do país. Isso é o que me parece. Realmente, e é essa a impressão que o professor Alvim traz, a impressão que é deixada na sua obra, que certamente é uma das obras vértices desse nosso estudo. Estamos agora fazendo uma 2ª edição, melhorando o texto, eventualmente acrescentando algumas coisas e colocando doutrina e jurisprudência que à época em que ela foi escrita praticamente não existia. Ficará um espetáculo, né? Façamos votos que seja bem recebida. Certamente. Muito bem. Por fim, quero deixar aqui nosso agradecimento ao professor Arruda Alvim, que destacadamente abrilhanta a nossa conversa. Em nome do professor Humberto Teodoro e no meu, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. E estamos juntos. Até a próxima.